No dia 18 de outubro, dirigentes de entidades representativas dos oficiais da Brigada Militar, auditores fiscais da Receita Estadual, magistrados estaduais e auditores do Tribunal de Contas estiveram reunidos com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, para manifestar as preocupações do grupo em relação às escolhas do governo que, segundo as lideranças, podem comprometer ainda mais o futuro das contas públicas e a prestação de serviços à população. Eu creio que sem querer buscar culpados ou responsáveis no passado, seria importante nós vermos todas as isenções fiscais que nós temos, quais aquelas que realmente estão dando retorno ao Estado, aquelas que estão gerando benefício ao Estado e aquelas que eventualmente poderiam ser revistas. O grupo de dirigentes já esteve reunido com representantes dos poderes executivo e legislativo. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado, a intenção é reforçar o entendimento sobre a necessidade de ampliar o debate sobre o regime de recuperação fiscal e fortalecer a receita do Estado. Há uma pressa muito grande, até inexplicável por parte do governo do Estado, em fazer essa reestruturação fiscal da dívida. Isso é muito claro porque, na mão direita, o Estado tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal por conta do abrigo e da proteção aos estados exportadores, através da Lei Candir, através dessa definição do STF. Tem também uma decisão, ainda que provisória, mas que permite ao Estado essa suspensão do pagamento da dívida. E na mão esquerda, o Estado pretende, de maneira acelerada, fazer uma reestruturação de uma dívida sem consolidar os créditos que possui. O conjunto de entidades de carreiras de Estado e de Executivo tem procurado fazer essa conversa com todos os poderes, porque entende que não é o único caminho, aliás, entende que da forma que está proposta a negociação não é caminho de solução, ao contrário, é o caminho de um novo abismo para o Rio Grande. Há 20 anos atrás, o Rio Grande renegociou uma dívida de forma assodada e hoje se encontra no abismo em que se encontra. Se a negociação andar da forma que está proposta, com certeza em muito menos tempo, eu diria de 7 a 8 anos, o Rio Grande do Sul estará sim num abismo ainda mais profundo e com muito mais impossibilidade dele sair. O regime de recuperação fiscal, da forma que está proposto, não recupera ninguém, ao contrário, enterra. É preciso que o Rio Grande faça essa negociação, colocando o crédito do povo gaúcho na mesa, que é o crédito da Lei Candir e que são os valores pagos a mais no período em que o contrato dessa dívida se manteve em desequilíbrio através da adoção de um indexador absolutamente inadequado. O Rio Grande do Sul precisa fazer essa negociação de pé em favor do povo gaúcho, em favor da sociedade gaúcha. O Rio Grande do Sul precisa encontrar soluções através da Receita Estadual para enfrentamento da crise atual e buscar a negociação para pagar esse débito, se ainda existe débito, de uma forma absolutamente adequada ao povo gaúcho e com o saldo que realmente existe. As ações que tramitam em juízo deixam muito claro que há forte possibilidade do Rio Grande do Sul jamais nada dever neste processo onde lhe é imputado um valor absurdo a ser negociado. O Rio Grande do Sul precisa negociar de forma a favorecer a sua sociedade. O Estado do Rio Grande do Sul está prestes a reconhecer um resíduo da dívida da ordem de 57 bilhões, que serão acrescidos de mais 9 bilhões e meio nos próximos 3 anos, relativo a juros e ainda a correção monetária que incidirá sobre este montante. Esta dívida, por 2 trabalhos técnicos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, fica demonstrado que ela já está paga, uma vez que se afastem os juros e se ajuste o indexador, trocando o IGPDI para o IPCA. IPCA é o que mede a inflação. E a presença de juros é inaceitável numa relação entre entes da federação. Então nós viemos pedir e recebemos a acolhida do desembargador de Fini, presidente do Tribunal de Justiça,
que foi muito claro ao nos passar a ideia de que o Poder Judiciário gaúcho vê da mesma forma a necessidade de um diálogo maior com a sociedade do Rio Grande. Compreendeu este aspecto republicano destes funcionários que fazem alta gestão do Estado e que foram representados nessa reunião não só com os oficiais da Brigada, mas auditores fiscais, auditores de contas, o próprio Poder Judiciário na presidência da Ajures. Enfim, todos nós estávamos aqui entendendo da mesma forma que esse assodamento não auxilia em nada, que a situação que nós temos hoje ela já foi estruturada em termos de dívida fiscal há 20 anos atrás e imaginamos que nos próximos 6 anos estaremos na mesma circunstância, se não numa circunstância pior do que aquela que enfrentamos hoje. O presidente do Sindicato dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado apresentou um gráfico com a evolução da dívida do Rio Grande do Sul. No período de 1994 a 1998, 94, o ano do Plano Real, e 1998, o ano em que fizemos o primeiro acordo da dívida com a União, ela deu um salto de mais de 30 bilhões de reais, em valores atualizados para dezembro de 2016. Primeira impressão, quem olha esses dados, e a dívida em fins de 2016 estava em 55 bilhões, mais ou menos, com a União. Quem olha esses dados tem a impressão de que nós gastamos demais, por isso nos endividamos muito nesse período de 94 a 98, quando na verdade não entrou nenhum recurso novo nos cofres do Estado. Aquela dívida naquela época era rolada no mercado, por conta da política econômica da União para controle da inflação adotada na época do Plano Real, as taxas de juros foram elevadas a níveis estratosféricos e a dívida, ao ser rolada, era rolada por taxas de juros cada vez maiores. Então, a ideia de que nós gastamos muito naquele período e por isso nos endividamos demais, não é verdadeiro, né? E aí, em 1998, com um nível de endividamento altíssimo, essencialmente gerado pela política da União, a União vem e nos oferece um contrato, supostamente para resolver os nossos problemas, que manteve a dívida num patamar elevado, muito embora a gente venha pagando regiamente até 2015 esse contrato, e agora, novamente, em dificuldade financeira, a União nos apresenta um outro contrato, né, que vem na linha do contrato anterior e tende a, pelas análises que nós fizemos, manter o nível de endividamento elevado ainda. O presidente do Tribunal de Justiça destacou a campanha 5 Receitas, com a qual os auditores fiscais têm mostrado à sociedade, através do Sindifisco RS, que existem alternativas para ampliar as receitas do Estado sem a necessidade de aumentar as alíquotas de impostos ou focar apenas no corte de gastos. Eu creio que essa campanha que fez o Sindifisco com relação às 5 receitas foi algo que de alguma forma chamou a atenção da sociedade justamente para essa situação de que é preciso buscar soluções não só sob o ponto de vista da despesa, mas também sob o ponto de vista da receita. Então creio que essa campanha foi uma campanha que despertou a sociedade para esse aspecto, nesse sentido foi bastante meritória. É lamentável essa retração, é lamentável fazer um enfrentamento da forma como está sendo feito, abrindo mão de receitas, abrindo mão de diversificar e de ampliar. Por tudo isso, o Sindifisco está de parabéns, porque foi o primeiro sindicato, o primeiro conjunto de profissionais a levantar uma bandeira de alternativa. A Associação de Oficiais veio atrás e, de maneira contributiva, propôs a formação desse grupo de trabalho. Agora, o mérito inicial, a inteligência e o trabalho feito pelos auditores fiscais é muito relevante e é por isso que hoje nós estamos aqui reunidos.